Boa tarde, gente. Nós vamos agora comentar uma questão da específica da UERJ de História. Na verdade, vamos tentar discutir alguns temas relacionados ao universo da questão para que a gente possa entender bem esse momento histórico que a questão aborda. Na verdade, a questão ela trata do Primeiro Império, né, ou como alguns chamam, o Primeiro Reinado. Numa questão de discursiva, é necessário que o aluno, por ser específica, espera-se que o aluno tenha uma capacidade de argumentação dentro do conteúdo da disciplina um pouco mais aprofundado do que se espera de um aluno que faz uma prova apenas de um exame de qualificação, né, da primeira fase. Então, nesse momento, você precisa. Alguns fundamentos são importantíssimos que você domine em relação aos principais temas históricos. Como vamos falar do Primeiro Império, vamos tentar desenvolver de forma bem sucinta e sintética esses elementos que você precisa conhecer. Bom, por exemplo, quando nós tratamos de Primeiro Império, você tem que entender que o Primeiro Império é o momento em que o Brasil sai da sua condição de colônia, em termos oficiais políticos, para uma condição de um Estado nacional. É claro que nós já tínhamos recebido um status, né, de Reino Unido a Portugal e Algarves pela presença de Dom João aqui, ainda no período joanino. Mas a partir de 1822 o Brasil ganha uma autonomia política. Vamos discutir em que termos essa autonomia ela acontece. Primeiro ponto, vamos pensar assim, até 1822 nós tivemos um privilégio que foi a presença do imperador português aqui, né? Primeiro como príncipe regente, depois da morte da sua mãe, Dona Maria Viradeira, mais conhecida como Maria Louca, ele assume como o imperador do Brasil. Vai ficar aqui até 1821, quando após aquela revolta que acontece lá em Portugal, né, conhecida como Revolução Liberal do Porto, ele é chamado de volta para a Europa, deixando aqui seu filho. Bom, aquela Revolução Liberal do Porto, ela tem uma característica interessante. Ela é liberal, mas ela está pregando para a colônia um aspecto que pode parecer, a princípio, contraditório, tá? Porque ela prega uma recolonização. A abertura dos portos de 1808 seria cancelada e, a partir desse momento, o Brasil teria novamente aquilo que nós chamamos de pacto colonial, ou aconselho numa específica você usar o termo exclusivo colonial, tá? Fica muito mais técnico do que você usar pacto colonial. Muito bem. Nesse momento já existiam forças divergentes dentro do Brasil, forças essas formadas por portugueses, que é claro que tinham uma participação muito mais forte dentro do poder, mas também por brasileiros, que já faziam, de certa forma, parte de uma elite econômica dentro do país. Tá? O momento da independência é um momento sui generis, por quê? Porque o Brasil tem um português, Dom Pedro, se apresentando como grande defensor da nossa autonomia e da nossa independência. É interessante pensar que esse momento em que ele se torna o grande ícone da independência, ele está cimentando, tá, diferentes correntes políticas, diferentes interesses. Há uma explicação para isso? Para todos esses diferentes movimentos políticos, essas correntes políticas estarem em torno de Dom Pedro? Sim, há uma explicação. Que explicação é essa? A explicação é que Dom Pedro, nesse momento, ele poderia fazer uma revolução por cima. O que seria uma revolução por cima? Uma revolução que não considerasse a participação e os anseios daquela classe menos favorecida. Por que foi feita a revolução assim? Principalmente pelo advento da Revolução Haitiana de 1800. Aquela revolução do início do século, da virada do século XVIII para o século XIX, que havia acontecido no Haiti, foi uma revolução de escravos. Uma revolução que acabou se tornando um mau exemplo para as elites da América. Tá? O medo de que aqui acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Haiti. O que aconteceu no Haiti? Uma revolução onde os escravos tomaram o poder, tá? Expulsando os franceses e assumindo a condição de primeira república negra da América. Bom, isso vai espalhar um medo na América entre as elites coloniais, e isso o Brasil não vai estar fora desse contexto. Logo, o que vai ocorrer é que as elites preferem fazer uma revolução por cima, um acordo, mesmo que eles não tenham consenso quanto ao projeto de Brasil.
entrando em consenso e assumindo o apoio à figura de Dom Pedro. Lembrem, Dom Pedro era português, Dom Pedro era filho do imperador de Portugal e era o primeiro na linha sucessória. Mas mesmo assim nós optamos por fazer esse tipo de independência. Em 1822 o Brasil se torna independente. Brasil, um país independente, um estado independente, temos alguns problemas para resolver. Quais são esses problemas? Problema 1, reconhecimento. Não adianta ser um estado sem reconhecimento. Precisamos ter reconhecimento internacional. Tá? A Europa tem um problema. A maioria dos países europeus tinham ligações diretas ou indiretas, ou até mesmo culturais, com o aspecto monárquico de Portugal. Então, eles não iriam reconhecer a independência do Brasil antes de Portugal. Aqui na América nós tivemos os Estados Unidos, que reconhece, influenciado em grande parte por aquela política que eles já começaram a lançar, principalmente em 1823, chamada de Doutrina Monroe, que traduzida, né, naquela forma bem sintética que a gente aprende na escola, América para os americanos. Os norte-americanos, eles reconhecem a independência brasileira porque, para eles, a independência brasileira significava a retirada da Europa dos assuntos da América. Ou seja, Portugal saindo do Brasil era a Europa saindo da América. Então, por isso eles vão apoiar. A Inglaterra vai se apresentar como uma opção de intermediário nessa situação entre o Brasil e Portugal. Tivemos que arcar com compromissos financeiros para bancar uma guerra de independência. Pouco se fala, mas houve uma guerra de independência, principalmente em províncias do Nordeste. Tá? Tivemos que bancar exércitos de mercenários, tá? Para lutar pela nossa independência. Aqui na região Centro-Sul foi mais calmo, foi mais tranquilo, mas no Nordeste as coisas não foram tão fáceis como nós normalmente pensamos. Enquanto havia essa guerra, havia uma negociação e a Inglaterra como intermediário. Tá? Após essa negociação, Portugal aceita a nossa independência. Tá? Depois de todos os gastos que tivemos com a guerra, Portugal aceita a independência e faz algumas imposições. Para aceitar, ele precisava, né, resumindo bem, rapidamente, ele queria que Dom João fosse considerado uma espécie de imperador honorário do Brasil. Tá? Esse é um ponto que nós aceitamos. Dom Pedro aceitou. Tá? Segundo ponto, uma indenização. Deveria ser paga uma indenização a Portugal, tá? Porque ele achava que algumas coisas estavam aqui ainda era deles e tal. Fora a questão da indenizatória, propriamente dito, pela independência. E ainda tem uma outra questão, é que ele exigia que nós nós participássemos ou fizéssemos qualquer aliança com as suas colônias na África. Havia uma tendência nesse momento de algumas colônias se unirem ao processo de independência brasileira, principalmente o caso de Angola. Tá? Então são três questões básicas. Bom, após esse reconhecimento, a Inglaterra, que havia sido intermediária, ela também vai se apresentar para reconhecer a nossa independência. Só que ela também fará condições, exigirá algumas condições para que reconheça a nossa independência. Entre essas condições, nós temos a renovação, tá, de um tratado, na verdade não renovação, mas a assinatura de um tratado que fosse, na verdade, uma espécie de reprodução, né, aprofundada daquele tratado de amizade e aliança que tinha sido feito lá em 1810, com Portugal, entre Portugal e Inglaterra. Agora, Portugal não tem soberania sobre o território brasileiro. Agora o Brasil é um país independente. Então o acordo, o tratado tem que ser feito entre quem? Entre Brasil e Inglaterra. E esse acordo a Inglaterra, como por exemplo, um porto em Santa Catarina, onde ele pudesse reimportar produtos, tá pagando apenas um valor mínimo de 5% relativo à movimentação, né? Desembaraço, que chamam de desembaraço, 15% de imposto aos produtos ingleses que entrassem no Brasil, liberdade para os ingleses praticar a sua religião aqui, no território brasileiro. Lembre que os ingleses eram protestantes, tá? E nós sofremos a intervenção aqui da Inquisição, da Santa Inquisição, né, do Tribunal do Santo Ofício, e os ingleses se sentiam inseguros com essa questão. Então, o Brasil teria que se comprometer também a dar segurança aos ingleses. Além disso, nós nos comprometer em acabar com o tráfico negreiro no período de 3 anos. Bom, após essas condições todas, que alguns consideravam humilhantes,
nós aceitamos e a Inglaterra nos reconhece como independente. Bom, além dessas questões todas, nós temos que pensar o seguinte: o Brasil, nesse momento do Império, nós tínhamos uma Constituição, nossa primeira Constituição brasileira, a de 1824. Uma Constituição, lembre, outorgada. O que seria outorgada? Bom, outorgada é o seguinte: uma Constituição que é imposta. Uma Constituição promulgada é aquela Constituição que passa pelos trâmites legais, né? É uma Assembleia Constituinte autônoma, livre, que constrói aquela carta. No caso da nossa de 1824, a primeira, ela foi outorgada. E foi outorgada por quê? Bom, nós já vimos, desde o período da independência, construindo a ideia de uma Constituição. Em 1823, teve um trabalho muito importante na construção de uma Constituição brasileira. Só que essa Constituição ela se mostrava uma Constituição liberal. Liberal ao ponto de limitar o poder do imperador. E o imperador não aceita isso. Tá? Ele vai acabar, na famosa Noite da Agonia, dissolvendo a Assembleia e convocando uma outra que deveria escrever essa Constituição, que seria digna do imperador e do Brasil. Pra vocês terem noção, essa Constituição ela dura menos um mês. Em um mês ela é feita, está prontinha. Claro, o imperador vai tentar passar uma ideia de legalidade, vai mandar uma cópia da Constituição para várias províncias, para que as províncias olhem, vejam se tem alguma coisa que não concordam. Isso é apenas uma forma de dar um simulacro de legalidade. Algumas províncias não tiveram nem tempo de ler por causa das questões de transporte e tal. Bom, no dia 25 de março de 1824, essa Constituição foi outorgada. Tá? Vocês devem estar pensando, esse 25 de março não me é estranho. Nome de uma rua muito famosa lá em São Paulo. Quem gosta de fazer compras, essa rua, o nome dela é em homenagem a esse momento da Constituição de 1824. Bom, essa Constituição ela criava algumas coisas que demonstram uma centralização do poder nas mãos do imperador. Primeiro, uma coisa interessante a falar, a criação de um quarto poder, esse chamado de poder moderador. Nós teríamos o poder executivo, legislativo, judiciário, mas um quarto poder que seria o poder moderador. Esse poder seria exercido pelo gabinete e pelo imperador. E ele teria a capacidade de interferir nos demais poderes. Isso demonstra uma grande centralização de poder nas mãos do imperador. Bom, essa situação, será que ela vai ser aceita de forma pacífica? Não. Nós teríamos várias manifestações contrárias a essa situação em que Dom Pedro impõe essa Constituição. Tá? A mais conhecida de todas, um levante que acontece em Pernambuco, com a fundação de uma república. Tá? Seria um desligamento temporário, tá? do Império Brasileiro. Essa república é conhecida como Confederação do Equador. Né? No final, esse movimento ele é debelado e o seu mais conhecido líder, né, o Frei Caneca, ele acaba sendo morto, executado. Ele era para ser enforcado, mas os carrascos não quiseram executá-lo, ele acabou sendo morto a tiros. Muito bem, essa situação já demonstra que não há uma aceitação total ao governo de Dom Pedro I. Aquele consenso de 1822, que eu falei para vocês que era incentivado e inspirado pelo haitianismo, ele já não funciona mais. Agora as diferenças são marcantes. Nós temos dois grupos nitidamente marcados ali, que nós chamamos normalmente de portugueses e brasileiros. Aqui a gente chama de facção, não existe a ideia de partido político ainda. Tá? Essas facções elas estão intimamente com interesses divergentes. Enquanto o interesse dos brasileiros está numa maior autonomia para as províncias, maior liberdade, diminuição do poder do imperador, o grupo dos portugueses está defendendo exatamente o contrário, está defendendo a maior centralização do poder, né, e o imperador tendo essa autoridade toda, que vai estar marcada, inclusive, na Constituição de 1824, ao ponto de o imperador ser considerado irresponsável. O que seria isso? Ele não pode ser responsabilizado por nenhum dos seus atos. Bom, essas divergências elas vão se acentuando com alguns acontecimentos. Tá? Por exemplo, as condições impostas por meio do tratado feito com a Inglaterra, chamados acordos desiguais, esses acordos vão gerar um sentimento de insatisfação por parte de muitos desses políticos brasileiros, dessa elite brasileira, que tem, além de ter prejuízos financeiros,
né, ela vai também sentir que há uma transferência de dependência de Portugal simplesmente para a Inglaterra. Não, nós não conseguimos ter autonomia. Aqueles grupos que pensavam no Brasil que pudesse desenvolver manufaturas, esses grupos também estão insatisfeitos. Tá? Além dessa questão, temos a participação política, porque Dom Pedro evitava formar gabinetes com brasileiros, e ele vai gerar normalmente gabinetes formados por portugueses. Tá? O exército era baseado na posição dos portugueses, oficiais eram oficiais portugueses, então tudo isso vai gerando insatisfação constante. Para piorar a situação, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro é o herdeiro, e ele vai abdicar o trono em favor da sua filha, Maria da Glória. Maria da Glória vai a Portugal, né, lá eles têm um acordo com um irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que vai noivar com a Maria da Glória para assumir o trono enquanto ela não tem idade suficiente. Só que Dom Miguel acaba dando um golpe e assumindo o poder, né, destronando guerra lá em Portugal. Isso vai acabar gerando uma guerra lá em Portugal, uma guerra pela sucessão, e essa guerra vai ser assumida por Dom Pedro. Tá? Dom Pedro vai acabar bancando uma guerra contra Dom Miguel para defender os interesses de sua filha pelo trono português. Essa guerra sucessória é mais um motivo para demonstrar aos brasileiros que nós tínhamos sérios riscos de voltarmos a ter laços com Portugal. E isso vai gerando insatisfação, isso vai gerando críticas. Nós temos uma outra pendência também nesse mesmo momento, uma outra guerra que nós desenvolvemos. Que guerra foi essa? Essa guerra foi uma guerra contra a Argentina. Na verdade, nós tínhamos uma província no sul que havíamos tomado dos espanhóis ainda, chamada Banda Oriental, ou comumente chamada de Província Cisplatina, e essa província, em 1821, foi anexada ao Brasil, tá? Mas ela começa a ter, nessa região começam a ocorrer movimentos de separação e movimentos simpáticos à anexação com a Argentina. E a Argentina acaba aceitando e Dom Pedro não quer aceitar essa situação, e nós entramos numa guerra contra a Argentina, lutando por essa província cisplatina. O resultado disso tudo foi que, ao final desse momento, dessa guerra, nós não resolvemos a questão e a Inglaterra acabou intervindo, tá? E dando uma solução. Qual foi a solução? Cisplatina não ficaria nem para a Argentina, nem para o Brasil, e ganharia independência, surgindo assim o Uruguai. Tá? Vocês estão vendo todas essas condições que estão sendo criadas nesse momento, gastos com guerras fora do território brasileiro, a questão da falta de autonomia das manufaturas nacionais, a questão, por exemplo, da própria igreja, que vai se submeter, agora a partir de 1824, ao regime de padroado, ou seja, não há mais a soberania de Roma sobre a igreja brasileira. Bom, é um conjunto de coisas que vai gerando insatisfação. Os jornais acabam sendo o espaço mais visível dessas contradições. Né? As discussões, os artigos, que todos os dias são publicados, demonstram essa briga entre esses dois interesses. Tá? E o interessante é que na época o anônimo era bem visto, então você podia criar um pseudônimo qualquer e publicar. Até o próprio Dom Pedro fazia isso. Né? Nesse momento final, você ainda tem uma situação onde um jornalista de São Paulo, Líbero Badaró, ele acaba sendo assassinado. E Líbero Badaró era